Pessoal, a gente estava comentando então no bloco anterior sobre essa questão da luta de classes e o Marcelo começou a falar um pouquinho sobre resistência. A gente viu durante o regime militar lá atrás que a cara da resistência era dos trabalhadores. Os trabalhadores foram às ruas, resistiram ao regime. Nesse momento, a gente pode dizer que a cara da resistência é de estudantes? São os estudantes que estão indo para as ruas, que estão movimentando as ruas, é isso? Eu acho que, de fato, é possível enfrentar esse governo, né? É difícil de saber se ele vai até o fim ou não, mas a gente percebe que ele tem alguma força. E a gente percebe que tudo que foi feito até agora em termos de resistência, seja pela classe trabalhadora, tentativa da greve geral, movimento dos estudantes, tem sido importante, mas tem sido insuficiente. Sim. E a gente percebe que informações, né, fundamentais como The Intercept trouxe, ajudam, né, aqueles e aquelas que fazem uma avaliação crítica desse governo, mas também é insuficiente. Na luta de classes, um fator determinante, decisivo, é a capacidade de mobilização e de organização das classes sociais e seus representantes, né? Eu penso que o movimento estudantil brasileiro está num momento onde está sendo desafiado, né, cotidianamente pelo governo. Sim. A cada semana o governo está numa ofensiva contra o movimento estudantil, contra as universidades, contra a pesquisa. Então eu acho que isso vai estimular setores do movimento estudantil a voltar a ter um papel mais ativo, né, na luta de classes, como a gente já viu no 15 de maio, no 30 de maio, né, o Congresso da UNE agora, que mobilizou uma grande quantidade de estudantes, fizeram uma marcha importante lá em Brasília. Tiraram um calendário de lutas muito importante para esse segundo semestre, mas eu penso que o movimento estudantil não pode ficar sozinho com essa responsabilidade de fazer a luta contra esse governo, porque me parece que, por mais que a gente perceba as contradições internas, as bobagens, a mediocridade que é o Bolsonaro, a gente percebe que, se a gente for olhar desde janeiro para cá, as medidas fundamentais que ele tem tomado estão já prejudicando a maioria do povo brasileiro. Ele tem cortado recursos da educação, da saúde, da agricultura familiar, tem militarizado a luta pela terra, a questão agrária, botou na superintendência do INCRA de vários estados do Brasil militares. Então, quem comanda hoje os superintendentes do INCRA de vários estados são oficiais do Exército, oficiais da área de inteligência, oficiais que têm uma formação para a guerra. Então, ele de fato considera, né, os trabalhadores e os movimentos sociais como inimigos. Então, é alguém que está, me parece, querendo levar até as últimas consequências suas ideias, seus projetos. E para isso vai precisar uma grande mobilização social. E eu acho que a gente tem condições de fazer essa resistência. Comparado à ditadura é diferente, né? Muitas coisas, acho que diferentes formas de luta se desenvolveram ao longo da ditadura. Eu diria que todas as formas de luta para derrubar o governo da ditadura eram formas de luta legítimas, tinham todas as suas legitimidades. Tinha para todos os gostos, né? Então quem queria se envolver com o movimento estudantil estava lá, né? Quem queria escrever um poema, fazer uma música, quem queria ir para as ruas também, e as outras formas que também a gente conhece, né, que se desenvolveram na época e tem a sua legitimidade. O momento agora é outro. Agora, o que a gente percebe é que a resistência está começando a ganhar corpo, está se construindo. Acho que no campo da esquerda, das forças democráticas, precisa um amadurecimento maior. Acho que precisa fortalecer a unidade, precisa, de fato, construir, né, ações conjuntas mais coordenadas e se tirar um planejamento mais comum, né? Acho que a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, nas ações que fizeram juntas, o resultado foi importante, né? E o que a gente tem escutado por aí é que no segundo semestre a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo já tem um calendário de ações conjuntas, né, contra as pautas conservadoras. Então a gente tem essa esperança, né, e essa expectativa de um segundo semestre com grandes mobilizações. Não será tranquilo o governo Bolsonaro com essa pauta conservadora que ele quer insistir em colocar goela abaixo contra o povo, né? Por isso, de onde tirar forças para unir ainda mais a resistência? Porque daí eu volto, inclusive, para o Kennedy Alencar, que eu citei aqui no começo, que fala que transformar absurdo em polêmica é a morte da democracia. E a gente tem visto tanto absurdo que isso desmotiva um pouco. Ao mesmo tempo que gera essa comoção, desmotiva um pouco. Então, da onde tirar forças? Da onde vai vir essa força da resistência, Rui? O Kennedy tem razão. E eu destacaria, inclusive, o fato de que o governo Bolsonaro é um governo
como eu disse, né, ele pretende governar para a minoria, né? E governar para a minoria significa manter essa minoria muito mobilizada, né? Em grande medida, é um pouco isso que ele faz, né, com essas conexões diretas que ele tem, enfim, via redes sociais, com a sua base, né? E como a sociedade está muito esgarçada, ele sempre terá um público propriamente inclinado em aceitar esse tipo de discurso de ódio, porque na realidade é a expressão de um ressentimento popular muito enraizado, né? E é um ressentimento popular contra tudo, é um ressentimento popular muito destrutivo e muito violento. A gente não pode esquecer nunca que o Brasil é um país muito violento, os mais violentos do mundo, né? Então, esse tipo de política, que eu costumo chamar de necropolítica, né? Ela tem sim um espaço ainda para se desenvolver. Como enfrentá-la? Né? O Marcelo tem toda a razão naquilo que ele avalia. Eu diria que, no nosso caso, né, do ponto de vista dos setores progressistas e democráticos, né, nós temos uma dificuldade adicional, um grande desafio, que talvez nós não tivéssemos na década de 70, quando da luta contra a ditadura. Você citou, por exemplo, os estudantes e os trabalhadores, enfim, os trabalhadores na ditadura e os estudantes hoje. Né? Eu diria para você o seguinte, a cara da resistência à ditadura foi a cara do trabalho organizado com uma participação e o apoio de estudantes, por exemplo, de movimentos de bairro, enfim, tantos outros setores democráticos, principalmente a Igreja Católica, né? Mas era a cara do trabalho organizado, era a cara do sindicato. Não à toa a grande liderança foi o Lula, enfim, foi muito influente durante o período dos anos 80. Tinham as comunidades eclesiais de base, era um setor progressista, da libertação popular. em ascensão, né? Que combinado com o movimento operário, né? E hoje nós estamos vivendo uma desconstrução desse rosto, né? A gente tem uma economia que fomenta a informalidade, que fomenta o desemprego, o subemprego, a desocupação, o desalento. Você tem uma economia em que, por exemplo, a participação da indústria no PIB nos últimos 15 anos caiu de 23% para 12%, ou seja, você está enfrentando novos desafios, inclusive novos desafios do ponto de vista da construção de uma identidade coletiva que seja de fato progressista, democrática, que aponte para um futuro e que aponte para um projeto de nação. Coisa que nós tínhamos na década de 70 e que acabou redundando com idas e vindas e com imperfeições na Constituição de 88, mas é uma Constituição importante, que tem um viés progressista, né? Hoje a gente tem esse desafio, né? Ou seja, a gente tem o desafio de tentar reconstruir, né, essas identidades coletivas numa perspectiva emancipatória e não numa perspectiva, vamos dizer assim, de simplesmente repetir o passado, porque esse passado não vai ser repetido. A gente não tem mais como fazer a roda da história girar e voltar para a década de 70 com a indústria, enfim, empregando milhares e milhões de trabalhadores e os sindicatos, enfim, muito vibrantes e coisas nós não teremos mais esse cenário. Nós não temos esse cenário, não teremos no futuro. A gente tem um outro desafio, que é construir uma nova forma de resistência, né, que seja mais democrática, mais aberta às minorias, mais emancipatória, mais ligada propriamente ao território, uma territorialidade mais politizada. Por quê? Porque hoje a classe trabalhadora está na rua, literalmente. Sim. Na informalidade, nos pequenos bicos, nos aplicativos de Uber, nos aplicativos de delivery. A classe trabalhadora está na rua, ela não está mais acantonada em grandes indústrias ou algo do estilo, né? Então a gente tem que ter um outro tipo de abordagem. Por isso que eu sempre destaco muito a importância desses novos movimentos sociais de luta por moradia, luta popular, cultural, que se enraiza, né? Que se enraizaram nas periferias das cidades. Isso tudo tem que estar representado, tem que estar presente, né? A gente tem que apostar mais na pluralidade dessas vozes, desses atores e tentar, a partir de pautas que são pautas que agreguem, né? Tentar identificar quais são os elementos comuns em todas essas vozes, em todas essas lutas, né? Falando em pauta comum, outro dia a gente falou aqui sobre isso e uma pauta comum seria entender que a justiça não tem sido imparcial, não tem sido a mesma justiça para todos. E isso, inclusive, a gente conversou com a Laura Capriglione, a jornalista, ela falou que a justiça, ela une todo mundo, porque assim, a justiça, ela é
parcial quando se trata de prender o jovem negro de periferia e está sendo parcial quando se trata do ex-presidente Lula que está preso. Mas isso não tem levado as pessoas às ruas. Então ela até falou assim, na minha opinião a gente tinha que estar amanhã lá em frente ao STF, porque o STF que nesse momento está sendo acusado de não tomar uma decisão, enfim, para botar ordem aqui no país. Mas as pessoas não estão indo para a rua. Mas isso que você falou é importante, porque é o seguinte, se a gente identificar, se as forças democráticas e progressistas do Brasil identificam que o Poder Judiciário é um elemento decisivo para manter essa situação de desigualdade social, de crescimento do desemprego, da pobreza, da injustiça e tal, se o Poder Judiciário é esse elemento, por que nós não nos juntamos para fazer essas grandes mobilizações? Sim. A esquerda, as frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, também estão fazendo esse debate. Sim. Eu acho que vai ter que chegar um momento onde a gente convoque mobilizações no fórum, porque o fórum tem em todas as cidades. Então, você fazer movimentos de massa concentrados na Paulista é importante, mas eu acho que nós estamos num período que é o seguinte, de fazer denúncias para a população de como a justiça é uma justiça que livra os mais ricos e poderosos. Sim. E pune cotidianamente os mais pobres. E isso é uma coisa que é fácil da população entender, porque todo mundo na periferia, todo mundo que é da classe trabalhadora, tem alguma situação de injustiça no seu cotidiano, na família. Né? Tem 500 mil presos no Brasil, Sim. Então você tem seus familiares que são injustiçados nessa política de aprisionamento em massa, de encarceramento em massa, né? Que viola todas as regras, né, e princípios dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do cidadão. Agora, eu acho que é isso, vai ter que ter um momento que a gente vai convocar mobilizações de massa, um dia de luta para denunciar os privilégios que o judiciário tem. Um judiciário que é preservado numa reforma da Previdência, por exemplo, né, que as pessoas morrem lutando por moradia e você tem aí um juiz, um membro do judiciário ganhando R$ 4.400 por mês de auxílio moradia, sendo que tem casa própria. E todo mundo sabe disso e não faz nada. Então, por que não convocar grandes mobilizações? Todo mundo vai na sua cidade. Numa cidade vai juntar 1.000, noutra 10.000, noutra 500, noutra 20. Vai lá no Pontal do Paranapanema, no interior. Toda cidadezinha do Brasil tem um fórum. Sim. Então, eu penso que a gente tem que ter essa ousadia e essa coragem de denunciar mais do que nunca hoje as injustiças cometidas pelo Poder Judiciário. Sim. E os privilégios. E eu acho que isso o povo consegue entender. E acho que voltar nessa questão do território que o Rui estava falando. Eu acho que hoje o bairro ele é um espaço de mobilização, de organização fundamental. Então, as organizações democráticas, populares de esquerda têm que ir para a periferia, têm que desenvolver atividades mais constantes, né, na periferia. E a gente percebe que não é assim ir lá só na véspera da eleição, porque às vezes a esquerda também se parece muito com a direita em alguns aspectos. Vai na periferia na véspera da eleição, 6 meses antes, 3 meses antes, distribuir panfleto santinho. Não é assim. Aqui em São Bernardo nós construímos uma experiência importante num bairro aqui do Montanhão. Desenvolvemos um trabalho de base e de formação de lideranças comunitárias, tentando levar educação e cultura para a população há décadas, desde 99, 2000, em conjunto com o projeto Meninos e Meninas de Rua, com outros movimentos aqui, MST, MLB, MTST. Ali tem uma biblioteca agora popular Carlos Marighella, que já faz quase 2 anos, tem um cursinho popular Marielle Franco. Então, eu acho que os setores democráticos têm que pensar nessa perspectiva de longo prazo, construir nos bairros, né, projetos sociais que vão ajudar a divulgar as informações, a formar novas lideranças com uma nova consciência, né? Sim. Se preparando para um futuro, né? A gente não pode esquecer que parte do eleitorado do Bolsonaro tem essa questão da insegurança, voltou por conta de uma insegurança e está esperando ele entregar resultados. Mas vocês acham que nesses 30% pode ter gente que ainda vai se voltar contra Bolsonaro por ele não entregar resultados ou não? Esses 30% são esses crentes que vão continuar até o final defendendo Jair Bolsonaro. Porque não existe essa homogeneidade no meio evangélico, né? A gente também acha que o meio evangélico, ele é... não, mas eu não estou dizendo crentes de evangélicos, não. Crentes de acreditar em Bolsonaro. Mas veja só, basta você ver qual é o desempenho, digamos assim, histórico do ponto de vista de intenção de voto nessa eleição e você vai ter nitidamente a clareza, né, de que o setor popular, propriamente, ele adere ao projeto Bolsonaro muito tardiamente.
E quando você analisa o voto popular que se aproxima do Bolsonaro naquela eleição, que foi uma eleição absolutamente atípica, né? Claramente você percebe que é um pessoal que já votou no Lula, já votou na Dilma. Sim. E que foi seduzido por um projeto com essas características, tendo em vista a falência completa do sistema político tradicional, né? Enfim, que nós tivemos desde do episódio do impeachment, mas em especial quando veio a história da Lava Jato, né? Que no início era um pouco ambíguo e ambivalente, mas quando o Sérgio Moro coloca aquele áudio captado ilegalmente da Presidente da República, conversando com o ex-presidente da República, e reconstitui toda uma agenda de impeachment que estava praticamente morta no Congresso, isso aí nitidamente já fez a indicação de que a Lava Jato era uma expressão do autoritarismo brasileiro e não da sua capacidade, não da capacidade do país de pensar e, enfim, corrigir os seus erros, né? Sim. Então, eu diria para você que é bem possível. O meio popular é muito pragmático. Quem vive da mão para a boca, quem tem problemas para resolver todo santo e abençoado dia, quem tem propriamente questões que são questões muito, muito iminentes, né, para dar conta, tem obrigatoriamente que ser pragmático. E o pragmatismo não vive exclusivamente de ideologia, quer dizer, é claro que compõe, porque a ideologia conservadora filtra, né, os interesses, formata, elabora, ela tem um impacto, né, tem uma presença na vida, né, das pessoas, porém, a questão do desemprego não é uma questão que se resolve ideologicamente. Sim. A questão da violência não é uma questão que se resolve ideologicamente. A questão das péssimas condições de vida e de trabalho não é uma questão que se resolve. Tem que se resolver com política pública. E o governo não tem nada para apresentar. Ao contrário, ele está desconstruindo as políticas públicas, né? Hoje nós devemos ter um déficit aí em torno de 1.500.000 pessoas que não têm mais atendimento médico de primeira instância porque foi retirado o mais médicos. Sim. Isso daí é uma questão que as pessoas percebem, ou seja, não é algo ideológico. Quer Claro. dizer, é ideológico por parte do governo, mas não é algo que se resolve na base da ideologia ou essa tentativa dele de controlar o audiovisual. Sim. É claro que isso aí tem a ver com essa guerra cultural que ele decretou contra os valores progressistas e assim por diante. Mas isso não é suficiente para convencer as pessoas a continuar aderindo a esse projeto. Os setores muito ricos da sociedade brasileira se beneficiam disso. E alguns setores de classe média, mais essas classes médias conservadoras e reacionárias, idem. Porém, o Brasil não é isso, né? O Brasil é muito mais do que isso. Sim. Então, não me parece que esse apoio popular vai se manter, pelo menos não nas condições que a gente tem a observar. Até agora, sim. Eu acho também que a tendência é diminuir, mas para isso diminuir de maneira mais rápida e mais intensamente, eu acho que a gente tem que construir experiências de construção daquilo que a gente tem chamado nos movimentos populares de poder popular nas periferias, por exemplo. Então, se o governo está cortando gastos na educação, investimentos em educação, né? Acho que nós temos que criar meios e mecanismos de levar a cultura e a educação para a periferia. Para fazer justiça, aqui eu esqueci de falar, né, da Uniafro. A Uniafro é uma organização que faz os cursinhos populares, né? Sim. Douglas Belchior e outros já estiveram aqui, então são parceiros dos movimentos populares. Sim. Essa experiência, por exemplo, de cursinhos populares, não é que nós vamos mudar o Brasil só por aí, mas essa é uma experiência importante, porque é uma forma da gente contribuir no atendimento de uma necessidade fundamental da população. Muitos jovens da periferia não têm acesso, às vezes, né, a tudo que poderiam ter em termos de educação, cultura, informação, principalmente aqueles que querem ingressar em universidades públicas, né? Então a gente tem que criar esses meios, né? Agora, eu acho que parte dessa população ela vai se descolar do Bolsonaro por uma questão pragmática mesmo, né? Acho que seus direitos, aumento da pobreza, da fome, agora não vai ter mais uma série de remédios, né? Distribuição de insulina para a população que tem. Então, a população mais pobre vai enfrentar no seu dia a dia esses problemas concretos. Agora, insisto que os setores populares, democráticos e de esquerda precisam também, né, fazer uma avaliação e uma autocrítica do que levou a um setor grande da população, da classe trabalhadora e da periferia, a votar no Bolsonaro. Então, claro, acho que isso também é essencial, fazer um balanço e uma autocrítica, não é parar tudo para fazer balanço e autocrítica, mas é chegar o que levou a população, o que levou um trabalhador e uma trabalhadora, que como o Rui falou, que já votou no Lula e na Dilma, a votar no Bolsonaro. Eu acho que essa reflexão precisa ser feita. E vocês acham que está sendo feita? Eu acho que ainda não está sendo feito da maneira como deveria. Eu acho muito pouco. Mas leva tempo para essa reflexão ser concluída? Eu acho que a gente vive uma situação no campo da esquerda, que é uma situação que, claramente, o PT ainda é o partido hegemônico na esquerda, e o PT,
pelas condições políticas, né, que nós vivemos hoje, com a sua principal liderança na cadeia, tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de autocrítica, porque isso aí implicaria se expor propriamente a uma opinião pública que, enfim, ainda é muito hostil. Sim. Uma parte dela substantiva ainda é muito hostil à sua existência, quer dizer, então é muito difícil você fazer uma autocrítica nessas circunstâncias, né? Sim. Agora, o que eu costumo dizer é que a gente precisa reinventar as práticas. E não estou dizendo que a autocrítica não seja necessária, é absolutamente necessária, concordo integralmente com o que o Marcelo disse, sem dúvida alguma, não é esse o ponto. O ponto é que eu acho mais importante, para além de uma autocrítica, é nós reinventarmos as práticas democráticas na esquerda. E isso é o que me parece é o grande desafio. Não há mais espaço na política classista de esquerda para, por exemplo, decisões burocráticas, para decisões que são decisões tomadas por pequenas cúpulas, né? O que a gente precisa, na verdade, é politizar os setores populares, é ir além dos muros dos sindicatos ou, enfim, das sedes de partidos ou coisa do gênero, dos parlamentos, dos gabinetes parlamentares, é realmente travar essa guerra, né, travar essa batalha contra, por exemplo, o setor mais reacionário da igreja evangélica. Sim. E, para isso, para travar essa guerra, você não pode ser preconceituoso contra a crença popular, você tem que enfrentar a crença popular, você tem que dialogar com a crença popular, às vezes nos termos da própria crença popular, ou seja, você tem que mostrar as contradições de você ser evangélico e, ao mesmo tempo, apostar ou apoiar um projeto político o símbolo é uma arma, quer dizer. Então, é isso que a gente tem que fazer, é popularizar a resistência ao golpe, ao governo e reinventar as práticas democráticas da esquerda. Porque você falou sobre as comunidades eclesiais que naquela época iam para as periferias, enfim, faziam esse trabalho de base. Hoje esse trabalho de base, ele funcionaria? Porque a gente vive num outro momento, né? A gente tem redes sociais, a gente tem outras formas. É esse trabalho que precisa ser feito? Ainda é de base nesse sentido de ocupar as periferias e conscientizar a partir de lá? Ou é um outro trabalho? E quanto tempo esse trabalho leva? Porque demorou bastante ali no passado, né? Sim. Não, eu penso que a melhor forma de comunicação ainda é o contato pessoal. Eu acho que a gente tem que melhorar sempre, se apropriar do desenvolvimento tecnológico na área da comunicação, da informação, mas nada substitui o contato pessoal. Eu acho que a confiança de um trabalhador ou de uma trabalhadora vai ser muito maior naquele que está no seu dia a dia, enfrentando no seu dia a dia os seus problemas e tal, do que aquilo que ele vê ou recebe de notícia pelo WhatsApp. Então, eu penso que a gente precisa criar esses mecanismos. E aí eu acho importante esse trabalho na periferia e o diálogo com as religiões. É fundamental. Eu acho que falta ainda na esquerda essa perspectiva, essa sensibilidade de dialogar. Você tem vários pastores, padres que são progressistas. Você tem pastores das mais diferentes denominações religiosas que são progressistas, que querem um projeto de desenvolvimento econômico com justiça social, com soberania nacional, que ainda bebem naquela fonte, né, da leitura da teologia da libertação, né? Que se for estudar... Ou de uma leitura generosa do Evangelho, quer dizer, isso aí. Você tem isso ainda. Agora, eu acho que a gente precisa fazer isso permanentemente, né? Eu acho que nessa questão de mudar as práticas que o Rui estava falando, acho que também é fundamental a esquerda pensar em autocrítica, mas mudar as práticas. Por exemplo, né, ano que vem vão ter eleições. Teve um determinado momento que todos os partidos de esquerda disseram, quando teve o golpe contra Dilma, não vamos fazer nenhuma aliança com partidos golpistas. Foi uma orientação. Sim. Uma orientação que naquele momento ninguém discordou. Falou, não, está coerente, né? Deram um golpe, teve um golpe, né? Então, se teve um golpe, quem são as forças golpistas? São essas. Então, não vamos fazer aliança com golpistas. Mas aí a gente percebe que no processo eleitoral teve gente que fez alianças. Então, ano que vem vai ter eleição municipal. Vai ser um teste para todo mundo, para a esquerda, para o centro, para a direita, né? Como é que o povo vai se comportar nas eleições do ano que vem, diante de tudo que está acontecendo? Claro. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, cortes e etc. Como é que o povo vai se comportar? E como é que a esquerda e os setores democráticos vão se comportar? Então vão construir alianças na ideia de que é preciso ganhar a eleição a qualquer custo? Ou vão construir programas, projetos, né? Defendendo ideias, resgatando princípios e trabalhando com a ideia que não dá para fazer composição com golpista, mesmo que isso implique em perder a eleição. Perder a eleição, mas não perder a moral.
perder a eleição, princípios. mas não abandonar princípios. Então, eu acho que a dificuldade, às vezes, da esquerda é isso. O debate está indo bem, estamos fazendo lutas, mobilizações e tal. Mas aí chega no momento eleitoral, volta para um pragmatismo e repete, reproduz aquilo que foi a origem dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, você colocar um Michel Temer como vice e tal. Então, toda aquela construção da conciliação com os setores da classe dominante é um pouco um dos fatores que levou à situação que nós estamos hoje. Então, acho que a gente tem que rever isso e construir a unidade entre forças progressistas e populares, que mesmo que não tenham condições de ganhar agora, mas que vão acumulando forças para futuramente, né? E com o apoio do povo, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.